Olá, meu amigo, minha amiga. O Brasil não é para amadores, né? Hoje eu tentei fazer uma live, acabou que muita gente entrou, mas ela se perdeu na rede aí por questões de ordem técnica, né? Mas a gente vai resgatar alguns temas aqui e vamos fazer aqui uma resenha das duas falas, do ex-ministro Moro e do presidente da República. Se você chegou agora, se inscreva aqui no portal que eu tenho certeza que a gente vai levantar algumas questões que em outros lugares não levantarão, né? Isso tudo até com a contribuição e principalmente com as mensagens que vocês enviam aqui para o Portal de José. Muito obrigado a todos vocês que ajudam aqui o nosso conteúdo ir longe, né? Vocês todos vão ver muitas análises do pronunciamento do presidente, do pronunciamento do ex-ministro, mas eu já percebi que a maior parte delas, ou a integralidade, não toca numa questão de fundo, que é a questão econômica, que é o que tem importância para a nossa vida concretamente. Nós estamos aí de uma grande futrica política, mas a questão econômica ela não está sofrendo resvalo. Evidentemente o dólar subiu, está batendo recorde, investidores estrangeiros olham o Brasil cada vez mais com distanciamento e o presidente da República ele só sublinha aquilo que a humanidade toda já pensa dele, né? É o nosso corona louco que está na presidência da República. Então a gente vai resgatar algumas questões aqui hoje. Eu espero trazer algumas reflexões diferentes, né? Bom, vamos começar aqui. A gente teve duas coletivas, né? E elas têm pontos conflitantes e esses pontos conflitantes estão na esfera criminal. O Procurador-Geral da República já deu entrada no STF com a abertura de um inquérito para apurar essa história toda. Então vocês já imaginaram, gente, a gente no futuro ter um processo onde serão acareados de um lado o ex-ministro Moro e do outro lado o presidente da República, e aí quem sabe na condição de ex-presidente da República, alguém pode ter cometido crime no meio dessa história. Dá para a gente imaginar um desses personagens sendo responsabilizado criminalmente? Bom, fica aí para a tua imaginação, né? Eu já salientei em alguns programas que o presidente da República ele já tem um rol de crimes de responsabilidade nas suas costas. Hoje foi ajuizado o 25º pedido de impeachment do presidente da República. Algumas perguntas que vieram mais cedo davam conta de como será o comportamento de Rodrigo Maia. Gente, o Rodrigo Maia é um cara que opera junto com o poder econômico do nosso país. Ele está segurando as pontas de grandes trapalhadas que prejudicariam o sistema de uma maneira geral. A reforma da Previdência, que beneficia o grande capital, as grandes empresas, as grandes seguradoras, os grandes bancos, aqueles que especulam com o dinheiro brasileiro, ele tocou ali junto com o Alcolumbre e com uma série de deputados, embora o presidente tenha feito muitas trapalhadas. Ele basicamente virou uma espécie de primeiro-ministro a serviço do grande capital, da plutocracia e das grandes famílias endinheiradas do Brasil. Então, ele está ali tocando essa agenda e se Bolsonaro ameaça que a agenda econômica sofra algum tipo de prejuízo, Bolsonaro já está colocado na reta aí de sofrer o impeachment. Enquanto ele estava só fazendo firula e a área econômica estava assaltando o país sem que tivesse nenhum tipo de reação, as coisas estavam indo muito bem. O problema é que o doido começa a criar problemas para a República no plano econômico. No plano político, eles estão dispostos a segurar essa mala, contanto que o roubo esteja se dando, né? Então a gente tem essa primeira questão. Sobre a questão do pronunciamento do Bolsonaro em si, teve uma questão cenográfica que eu não sei se isso chamou a atenção de vocês, que foi a presença do general Mourão, não muito perto do presidente da República, né? Ele deu um migué e saiu do enquadramento, ficou lá no canto, ficou depois do cara lá que faz a interpretação de Libras. E o ministro Guedes foi o único que estava mascarado também, assim, com a máscara gigante, né? Quase tapando até os olhos dele, lá para um canto também. No mais, todos os ministros ali, todo mundo sem a menor proteção em meio a essa pandemia que a gente está sofrendo, né? No conteúdo, eu acho uma bobagem a gente ficar esmiuçando aqui uma série de questões desimportantes. Isso virou uma briga de boteco,
né, a gente poderia analisar umas questões anteriores. Por exemplo, o que levou o ministro Moro a virar, o ex-ministro Moro a virar ministro nesse governo que está aí. Já existiam posições conflitantes desde sempre, até pela própria formação de cada um deles. Um se formou na faculdade de Direito, chegou por concurso público até a magistratura, e o outro aquela figura que todo mundo já conhece. Alguém aceitar ser subordinado numa figura como presidente Bolsonaro é um negócio que já depõe contra a sanidade, né? Contra a sensação de leitura da realidade de qualquer pessoa. Quando Moro foi indicado, né, o nome dele surgiu para virar ministro de Bolsonaro, a comunidade jurídica toda falou, não, ele não vai fazer isso, porque isso seria antiético, ele atuou no processo que condenou o ex-presidente Lula, isso beneficiou o Bolsonaro, eles têm histórias diferentes, um é armamentista, um é ligado a forças estranhas e o outro é um juiz, enfim. Muita gente achou que ele não ia abrir mão da carreira. Mas nós não sabemos exatamente quais são os interesses íntimos do ex-ministro Moro. Ele resolveu aceitar entrar nessa história aí. Ele, como uma pessoa que investigou muitos crimes e ele teve tete a tete ali com muitos criminosos, não é possível que ele tenha observado a família Bolsonaro e não tenha pelo menos intuído que ele estava entrando ali ao lado de pessoas muito complicadas, para dizer o mínimo, né? Não é possível que ele já não tivesse informação do crescimento patrimonial da família inteira, dos laranjas, das histórias envolvendo o gabinete, e mesmo que ele não tivesse contato com essa realidade, o fato de ter um presidente da República que tem como herói, o seu herói, seu inspirador, não Churchill, não Caxias, não, sei lá, Gandhi, mas brilhante Ustra, isso aí já denota bem quem era a figura que estava ali na presidência da República, né? Alguém que tem como herói um torturador covarde, uma figura, um ser abjeto, alguém que fala o nome dessa criatura num plenário, num outro processo de impeachment, é uma figura que não mereceria o mínimo respeito. E aí, Moro resolve aceitar. E ele vai convivendo com as situações mais bizarras, né? Ele vai numa cerimônia de 7 de setembro, aí ele vê o presidente da República ladeado por Bispo Edir Macedo, do outro lado Silvio Santos, do outro lado aquela criatura que é o velho da Havan. Ele vai vendo o presidente da República toda hora se sujeitando a ajoelhar em qualquer lugar, receber unções, descarregos, exorcismos e coisas equetais, né? Parecidas, né? Então ele vai vendo os apoiadores, as figuras, os cavaleiros do Apocalipse, vai vendo os internautas, os youtubers que apoiam o presidente da República. Ele vai acompanhando tudo aquilo que se deu durante a campanha nas redes e vai acompanhando o que se deu durante. Evidentemente, a coisa vai ficando cada vez mais desconfortável se você tem alguma coisa de ética, alguma coisa de honra, alguma coisa de sentimento de civilidade na sua alma, né? E aí vai para as reuniões ministeriais. Aí ele encontra pessoas ali que têm fichas criminais também, com algumas imputações, que é uma coisa muito complicada, mas ele encontra também uma ala psiquiátrica. Ele olha lá para a cabeceira da mesa e vê o presidente, mas ele olha pelo outro lado ali e vê o ministro das Relações Extraterrestres, o homem que é o Dirceu Borboleta do Ministério Bolsonaro, né? É o homem que sai na floresta com a sua redezinha tentando pegar borboletas vermelhas para responsabilizá-las pelos problemas do Brasil, as borboletas comunistas. Aí ele olha para o outro lado e vê o ministro, o astronauta, vendedor de travesseiros e elixir para verminose que pode combater o coronavírus. Olha para o outro lado o ministro da Inteligência que não tem a menor familiaridade com a dita cuja. Olha para outro ministro da Educação, quase um terraplanista. Olha para o outro lado e vê a ministra Damares. Gente, é muito complicado. E aí, tendo ele convivido com tantos vigaristas, ele olha para a área econômica e olha para a cara de Guedes. Se esse homem tem algum tipo de percepção, de faro, de vigarices, não é possível que ele olhe para o ministro Guedes e ache que está ao lado da Madre Teresa de Calcutá. Então tem toda essa situação de pano de fundo. Agora, essa maluquice toda, ela estava servindo à exploração do povo brasileiro. As pautas que destroem os direitos do povo brasileiro estavam passando.
Todas as pautas de venda dos ativos brasileiros, das empresas mais importantes, das empresas estratégicas brasileiras, estavam todas caminhando. Os espertalhões, os estelionatários, os vigaristas, os engravatados da mais alta cúpula sórdida brasileira e internacional estão dentro do governo Bolsonaro. E como é que Moro, um homem que ficou combatendo pessoas envolvidas com crimes, ele pode conviver com um assalto que é muito mais importante, muito mais volumoso do que todos os processos em que ele atuou, trabalhando com ele, do lado dele em reuniões ministeriais. É uma coisa complicada. Então o Moro sai dessa história bastante desonrado, porque ser chamado de mentiroso por Bolsonaro é um negócio complicado. Como disse a vocês, não nos surpreendamos se esse troço gerar uma acareação lá na frente. Sobre os fatos específicos, ele estava querendo indicar o diretor da Polícia Federal. Gente, olha, interferência política no mundo inteiro existe. A gente está querendo dar um foco muito grande nesse tipo de ato, mas é apenas mais um ato de irresponsabilidade, ou de prevaricação, ou de tráfico de influência, ou de advocacia administrativa, de usurpação de atividade do presidente da República. Ele já cometeu um monte de casos mais graves e isso não foi colocado na pauta do dia. Como eu disse a vocês, o processo de impeachment não é um processo jurídico, é um processo político. Bolsonaro se agarrando com essa galera do Centrão lá no Congresso Nacional, ele não cai nem por um terremoto, não vai cair. Agora, se ele não tiver esse apoio, ele pode ser o homem mais honesto do mundo que ele cai. A questão, como eu disse a vocês, ela é política, ela não é jurídica. Se essas bancadas dessas igrejas, empresas, exploradoras da fé humana, continuarem a colocar os seus deputados a favor, apoiando o Bolsonaro, ele não vai cair. Se o grande conglomerado do dinheiro, o grande conglomerado do mercado, dos especuladores, dos investidores, dos abutres, dos banqueiros, continuar a bancar Bolsonaro, ele vai continuar lá, ele vai infernizar a vida da gente, a gente vai ter que suportar essa criatura, todas as pessoas que o seguem, e o roubo vai continuar a se dar no Brasil. Ele só cai se a banca tiver de saco cheio com o Bolsonaro. O engraçado é que os seguidores de Bolsonaro, tal qual esses fiéis de seitas fundamentalistas, vão ficar com ele em qualquer circunstância. Bolsonaro, ele acredita que veio para lutar contra um sistema. Ele esquece que ele colocou Paulo Guedes dentro do ministério para justamente avançar com todas as garras do sistema contra o povo brasileiro. Então, ou ele é um mau caráter, ou é um louco, ou ele é um alucinado, ou é um ingênuo, ou é uma besta fera, ou é tudo isso junto numa pessoa só e segue com ele, traz com ele um bando de pessoas com o mesmo tipo de perfil. Então, gente, todas as questões que foram colocadas hoje na coletiva dele podem ser esmiuçadas pelos meios de comunicação, eles vão fazer questão de aprofundar, de colocar lupa sobre esses episódiozinhos todos. Mas isso disfarça o grande problema, que é a condução da política econômica do nosso país. Se a ala militar do contra-cheque que está dentro desse governo perceber, acordar que o Brasil está sendo entregue por uma quadrilha de gangsters, pode ser que pelo menos na área econômica, se Guedes for escanteado, for colocado de lado, que a gente tenha uma atenuação do sofrimento e do roubo que o povo brasileiro está sofrendo, da diminuição de direitos do povo brasileiro. Isso pode, de alguma maneira, ter feito. Essa questão de Bolsonaro e Moro hoje é apenas mais uma futrica que enfraquece o presidente, aparentemente, por um lado, mas se ele agarrar com essa galera do Centrão, aí, gente, nós vamos ter que aturar, porque o Brasil já passou momentos absolutamente terríveis com a pior gente no Congresso Nacional, dando sustentação aos piores salafrários da República Brasileira. Bolsonaro pode ser apenas mais um. Bem, gente, espero ter jogado mais algumas questões para reflexão. Eu acho que a rede vai estar cheia hoje de comentários. Eu espero ter chamado a atenção de vocês sobre esse aspecto. Há uma briga
Há muita fumaça, mas o roubo continua a acontecer porque o sistema ainda banca a área econômica que suga o povo brasileiro dentro do governo. O resto vai ser só distração para nossos debates do cotidiano. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.